Queremos lembrar, e isso é muito importante do ponto de vista conceitual, que uma força conservativa, ela é tal que, quando eu escrevo a força como função de x, y e z, então, se for verdade, precisamos verificar isto, né? Sempre, que essa força pode ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar. Vamos definir melhor o que é esse gradiente de uma função escalar, u de x, y e z. Então, se f for ou puder ser escrita como menos o gradiente de uma função escalar, e essa função escalar recebe o nome de energia potencial, ou seja, função energia potencial, porque aqui nós estamos falando, na verdade, de uma função de até 3 variáveis, x, y e z. Essa função, portanto, é uma função do ponto. Ou seja, repetindo, né, o que é importante é que a componente x da força, é isso que nós escrevemos aqui em cima, que a componente x da força seja dada como a derivada com respeito a x de uma função escalar, u de x, y e z. Claro, estamos imaginando a componente x como sendo função de x, y e z. Mais ainda, além disso, a componente y da força deve ser escrita ou é escrita como a derivada da energia potencial com respeito a y. E, finalmente, a componente z da força deve ser escrita como menos du dz. Ora, antes de mais nada, é importante entender o que significam essas derivadas com respeito a x, com respeito a y e com respeito a z. Elas são conhecidas como derivadas parciais, mas nenhum estudante deve ter nenhum medo de encarar derivadas parciais. Porque, na realidade, tudo que se faz é uma derivada simples, como se fora a derivada de uma função de uma variável. Aqui, por exemplo, eu trato a função u como sendo, de fato, uma função apenas da variável x. Mantenho as variáveis y e z como se fora constante. Então, aqui se aplica, na verdade, o conceito de derivada aprendido no cálculo 1. Eu simplesmente derivo com respeito a x. Aqui, eu derivo apenas com respeito a y. Esqueço x, esqueço z. Aqui, eu derivo só com respeito a z. Eu esqueço x e esqueço y. Portanto, se você sabe cálculo de funções de uma variável, cálculo diferencial, então faça uso desses conceitos. Aqui você só deve derivar com respeito a x. Aqui você deriva com respeito a y e aqui com respeito a z. Ou seja, não é preciso ter medo de derivadas parciais. Para efetuar a derivada, você deve utilizar os mesmos conceitos do cálculo diferencial de funções de uma variável apenas. Muito bem, então,
A primeira pergunta, né, que se coloca muitas vezes, né, é, de certa forma, no caso de forças conservativas, se eu conheço a força, em princípio eu conheço a energia potencial. E se eu conheço a energia potencial, eu agora tenho como determinar a força. Então depende de por onde você começa, né? Se eu, como eu fiz anteriormente, se eu tratar o conceito de energia potencial como sendo um conceito fundamental, né? Então a força é um conceito derivado. Por quê? Eu obtenho, a partir da energia potencial, eu determino a força. É claro que estamos sempre falando de forças conservativas, né? Mas o fato é que esse conceito de energia potencial está intimamente relacionado, esse conceito, com o conceito de força. De força. Agora, claro, estamos falando de forças conservativas, tá? Se eu conhecer a força, em princípio, é um probleminha matemático às vezes chatinho, né? Mas em princípio eu deveria determinar, ou eu posso determinar as componentes da força. Então, se eu souber U, né, eu facilmente determino a força. Se eu souber a força, com algum trabalho, é um trabalho extra, eu posso determinar a energia potencial. A gente pode aqui fazer uso, né, de alguns exemplos, né, simples, né, para ilustrar, então, essa inter-relação entre força e energia potencial. Aliás, muitas vezes, o problema se torna relativamente simples, né? É o caso, por exemplo, de forças em uma dimensão, né? Então, vamos agora abordar alguns poucos exemplos para que isso fique claro, né? Por exemplo, consideremos o caso da força elástica, onde a componente x aqui seria melhor a gente colocar até o índice x aqui, porque a componente x da força depende apenas de x, é menos k vezes x, né? A primeira pergunta, né, que a gente poderia se fazer é se essa força aqui, a força elástica, é uma força conservativa. Essa é a primeira pergunta. Essa força é uma força conservativa? Não vou calcular, mas poderia calcular a integral de caminho, porque nesse caso é em uma dimensão, a coisa é simples, tá? Mas a pergunta, portanto, é se eu posso encontrar, né, uma função, e agora eu não preciso fazer uso do conceito de derivada parcial. A pergunta é, será que eu posso escrever fx como sendo igual a menos a derivada com respeito a x? E agora não preciso de derivada parcial, porque eu tenho função de uma variável só, né? Então, a pergunta é, se isto aqui for verdade, essa força é uma força conservativa, né? Ora, eu agora estou reduzindo o problema de determinar se essa força é uma força conservativa. Eu estou reduzindo esse problema a encontrar essa função u de x, tal que se eu derivar essa função u de x com respeito a x, eu vou encontrar fx. Ora, fx é igual a menos kx. Portanto, a pergunta é bem simples, né? Será que existe uma função tal que du de x dx é igual
A menos com menos se cancela, K vezes X. Essa é a pergunta. Existe essa função, U de X? Ou você diria, é claro que existe. Olha só, é muito simples. Na realidade, a rigor, do ponto de vista estritamente matemático, né, eu escreveria que du é igual a K vezes X dx, e agora eu encontro, digamos, a primitiva da função kx, que é a função kx ao quadrado dividido por 2. Portanto, u de x é igual a k vezes x ao quadrado sobre 2. Esta é a energia potencial associada a essa força elástica. Podemos agora inverter o problema. Ora, é verdade que essa função, que é a energia potencial de uma força, energia potencial, né? Essa energia potencial de uma força elástica. Será verdade que du dx com o sinal menos é igual a menos kx? Ora, derivando essa função, eu vou obter kx. E com o sinal menos, menos kx. Consequentemente, a energia potencial elástica é igual a kx ao quadrado dividido por 2. Ou seja, dada a força, eu acabei de verificar que essa força é uma força conservativa e mais, eu determinei a expressão para a energia potencial associada a esta força. Vamos agora, então, a um problema que é o inverso desse, né? Considera o caso em que a energia potencial seja função de R, onde R é a distância, e aqui poderíamos considerar dois exemplos, né? O caso em que essa energia potencial é dada por menos G vezes M dividido por R, ou o caso em que, tenho dois casos, né? U de R, e essa aqui é energia potencial gravitacional de interação entre duas partículas de massa M e M, né? E nós já sabemos que esta é a forma da energia potencial, energia de interação, U de R igual a Q vezes Q dividido por 4π epsilon 0, agora 1 sobre R. Neste caso, nós estamos dando a expressão para a energia potencial. E agora eu devo determinar as componentes da força. Na realidade, se eu agora fizer uso destas expressões aqui, onde eu derivo primeiro com respeito a x, né? Então vamos lá, vamos calcular esse caso aqui, né? E depois a gente pode generalizar, né? Então, o que eu gostaria é de determinar a componente x da força, dada essa expressão aqui para energia potencial. Ora, Fx é igual a menos d dx de U, né? De U. U, no primeiro caso, é menos G vezes M dividido por R, e, portanto, essa derivada ela é dada por G vezes M. Agora, eu tenho menos com menos, portanto, eu tenho aqui o sinal mais, e eu tenho agora a derivada de
é 1 sobre r, esta função, com respeito a x. Ora, r, se eu aplicar as regras das derivadas, né, então eu tenho o seguinte, d dx de 1 sobre r, em primeiro lugar, eu devo derivar a função 1 sobre r, e essa função 1 sobre r é menos 1 sobre r ao quadrado vezes a derivada de r com respeito a x. Ora, a derivada de r com respeito a x é a mesma coisa que, agora repetindo, menos 1 sobre r ao quadrado vezes a derivada com respeito a x de raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Eu tenho que efetuar essa derivada com respeito a x. Aqui eu quero chamar a atenção para aquilo que eu havia dito antes, né? Nesse caso, eu devo derivar esta função tão somente com respeito a x. Então, eu uso uma regra, basicamente, de derivada de funções de uma variável, porque eu considero y e z como se fossem constantes, né? Ora, a derivada de raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, essa, com respeito a x, eu tenho que considerar, em primeiro lugar, que essa função é x2 mais y2 mais z2 elevado a meio, então aqui vai aparecer menos meio, portanto aqui vai aparecer meio da raiz quadrada, e agora vai aparecer o menos meio, e eu vou colocar isso como sendo a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2, né? E agora tenho que derivar dentro. Eu derivei apenas a raiz quadrada, por isso que apareceu o meio e apareceu esse fator aqui. Agora eu derivo o que está dentro, derivando o que está dentro, eu vou ter 2x. Né? Consequentemente, eu tenho aqui a derivada, né, da raiz quadrada, né, e o resultado, neste caso, eu tenho aqui um sinal menos, eu vou obter os seguintes resultados. É o resumo, substituindo esta derivada aqui, é o seguinte, fx é igual a menos, esse menos veio daqui, menos, né, gm vezes m sobre r ao cubo, porque eu tenho R2 e aqui tem um R. Então, R ao cubo vezes x. Agora, se eu fizer a mesma conta para y, eu vou encontrar y ao invés de x. Portanto, fy é igual a menos g vezes m sobre r ao cubo vezes y, e finalmente fz é a mesma coisa, substituindo y por z. Portanto, fz é igual a menos g vezes m sobre r ao cubo vezes z. Ora, o resumo aqui é o seguinte, F, nesse caso específico, a força F pode ser escrita como menos G vezes M, e agora eu posso escrever aqui R sobre R ao cubo. Este é o resultado. Ora, o que é isso aqui? Nós temos aqui a lei da gravitação universal de Newton,
que foi derivada a partir da energia potencial dada por esta expressão. Ou seja, o que nós estamos aqui reforçando, dando alguns exemplos, é que, uma vez conhecida a força, eu posso, como fizemos no caso da força elástica, determinar a energia potencial ou, dada a energia potencial, eu posso agora determinar a força.